Bom dia, espero que todos estejam bem, certo? Hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de dilatação dos sólidos. Dando continuidade à dilatação dos sólidos, nós temos agora a dilatação superficial, certo? A dilatação superficial, contrário à dilatação linear, ela já engloba duas dimensões. Nós vimos na aula anterior que a dilatação linear ela tem uma dimensão. Já agora nós vamos trabalhar com duas dimensões, certo? Como vocês podem ver aí, pessoal, a gente tem uma placa que tem uma área inicial, certo? Essa área inicial ela está a uma temperatura também inicial. A partir do momento que a gente tem um delta θ, certo? Uma variação de temperatura delta θ, essa área sai da área inicial e parte para uma variação de área que, por sua vez, já é a dilatação superficial. Note que quando a chapa é aquecida, a temperatura sai de inicial e vai para uma temperatura final. Como vocês olham aí, o ΔA, a variação de área, ela vai ser a diferença entre a área final menos a área inicial, né? Na fórmula que vocês estão vendo, muito parecida com o que vocês viram da dilatação linear, essa agora nós temos ΔA. Esse ΔA, pessoal, é a variação da área. Esse B, que é o beta, é o chamado coeficiente de dilatação superficial, multiplicado pela sua área inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Um detalhe interessante é que esse beta, certo? Ele se utiliza de um parâmetro utilizado no coeficiente de dilatação linear. Por ser linear, o que a gente viu na aula passada, o beta ele vai trabalhar com duas dimensões, que no caso é superficial. E esse beta vai ser duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Mas, professor, por que chama beta? Porque é para diferenciação contrária a alfa, que é linear, o beta é para dizer que vamos trabalhar com duas dimensões. Então, na dilatação superficial, duas vezes alfa, que tem aí beta igual a duas vezes alfa, duas vezes o coeficiente linear. Vai ser uma linha na parte de baixo, alfa, com outra linha da parte de cima, ok? Então, como é que funciona essa questão da dilatação superficial dos sólidos? Eu tenho aqui uma determinada área em que nós temos o comprimento inicial de um lado e comprimento inicial do outro. Estão vendo aí que essa área, quando eu faço o cálculo da área, eu tenho L inicial vezes L inicial. Eu vou ter L inicial ao quadrado, certo? Essa área, ela está ainda sob a temperatura inicial. Quando eu aqueço, certo? Ela sai da temperatura inicial e vai para uma temperatura final. Como vocês estão vendo aí bem direitinho, nós temos o ΔL. Esse ΔL é a variação do comprimento. Mas, professor, o senhor estava falando com a gente sobre a questão de dilatação linear. Aí é só a questão do ΔL, que é a dilatação linear que está surgindo, que quando eu juntar os dois vai dar justamente o que? A dilatação superficial. Então aí nós temos L final e L inicial. Quando eu faço L inicial e L final, eu tenho um ΔL. Aí esse L inicial vezes ΔL, nós vamos ter o ΔL ao quadrado, certo? Esse ΔL ao quadrado, a área final vai ser justamente quem? O L inicial mais ΔL ao quadrado. Note, pessoal, que L inicial mais ΔL, eles dois em evidência, nós temos um produto notável. Ou seja, na matemática, o produto notável é justamente o que? O quadrado do primeiro mais duas vezes o quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, o que acontece? O coeficiente de dilatação, pessoal, linear, ele é da ordem 10 a menos 5 e 10 a menos 6, certo? Então, o ΔL ao quadrado tem um fator A linear ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é a área. A área, como a gente já viu, ela mede o quê? M vezes M dá metro ao quadrado. Então, o fator também dele, do coeficiente de dilatação linear, vai passar a ser superficial, também vai ser elevado ao quadrado. E o que é da ordem de 10 a menos 10 e 10 a menos 12 será desprezado.
Então a gente vai trabalhar com coeficiente de dilatação linear da ordem 10 a menos 5 e 10 a menos 6, certo? Então nós temos aí a área final vai ser o quê? Comprimento inicial ao quadrado mais 2 vezes o comprimento inicial vezes o ΔE. Quando a gente faz a substituição, nós vamos ter o seguinte: a área vai ser quem? Vai ser a área inicial mais 2 vezes L inicial vezes L inicial multiplicado por alfa vezes Δθ. Aí você vai ter o seguinte: a área inicial ela está passando para o outro lado, só que ela passa o que? De forma negativa. Então você vai ter área final menos área inicial, é 2 vezes a área inicial vezes alfa vezes Δθ. Como a área inicial da superfície é L inicial ao quadrado e a gente tem a fórmula da dilatação linear, comprimento inicial vezes alfa vezes Δθ, então a gente vai fazer a mesma substituição, lembrando que onde tiver alfa eu vou usar beta. Então tem alfa aí, eu vou usar beta. Então a gente vai findar justamente nessa parte aí. Variação da área é igual a área inicial vezes beta vezes Δθ. A fórmula é semelhante à da dilatação linear. A única diferença, pessoal, é que agora a gente trabalha com 2 dimensões. Nós trabalhamos com a área inicial, certo? Nós trabalhamos com a área final. O beta 2 vezes alfa, por quê? Porque ele vai trabalhar com 2 dimensões, e o Δθ que é responsável pela variação da temperatura. Eu coloquei aí um exemplo de um fato bem interessante, que é uma moeda. Então você vê a moeda e um círculo. Enquanto ela está na temperatura inicial, a moeda ela passa normalmente, certo? Pelo círculo. Já no segundo momento, a moeda é aquecida. Se vocês olharem, pessoal, a área de uma moeda todinha, certo? A área de circunferência. Então, como ela é aquecida, ela vai aumentar em todos os sentidos, em todas as direções. No segundo momento que ela é aquecida, se vocês prestarem bem atenção, nós temos um pequeno aumento na superfície da moeda. E no segundo experimento, quando ela é aquecida, vocês podem perceber que a moeda não consegue passar pelo orifício. Por quê? Porque sua superfície, depois de aquecida, ela aumenta o tamanho, certo? Então ela teve um aumento de tamanho. Então nesse caso, a dilatação superficial ela trabalha com a superfície, trabalha com a área. Nós vimos anteriormente na dilatação linear que nós trabalhamos com o comprimento, no caso relacionado a metro. Nesse caso nós vamos trabalhar com a área, no caso 1 metro quadrado. Então a moeda aí, pessoal, nessa figura, ela está justamente o quê? Ajustada em questão da área. Então é a área relacionada o quê? A sua superfície. Um outro exemplo bem prático que eu coloquei foi a questão dessa esfera. Enquanto ela está fria, ela passa também por esse pequeno orifício normalmente. Aí no segundo momento a gente pega e aquece a esfera. Como é uma área de uma esfera, certo? A área relacionada a metro quadrado, então o que acontece? Ela vai aumentar em todas as dimensões. Como ela aumenta em todas as dimensões, no caso da área, a esfera ela não consegue mais passar, certo? Então você analisa, nós temos temperatura inicial fria e depois nós temos temperatura final. O corpo, nesse momento, ele sofre o quê? Uma dilatação superficial na superfície todinha da esfera. Consequentemente, se ele aumentar um pouco, ele não consegue mais passar pelo orifício. Essa charge que eu estou deixando para vocês aí, ela é bem engraçada. Se vocês olharem bem direitinho, você vê um cara bem fortão dizendo que não consegue destarrachar a porca, certo? Então, às vezes, força não é sinônimo para tudo, mas o que vale é a questão da astúcia, certo? Olha só o que esse outro cara pega a ferramenta da mão do cara e diz o seguinte: eu consigo. Ou seja, inicialmente a porca ela está o que? Sob uma temperatura e fica difícil de sair do parafuso. Como o pequenininho olha e diz o seguinte: eu consigo, então o que ele faz? Ele apenas aquece a superfície da porca, consequentemente
a porca ela vai abrir, certo? Ela vai começar a abrir, e ela abrindo, pessoal, o que é que vai ter? Ela vai conseguir sair do parafuso. Então, se vocês olhar, ele sai de uma temperatura inicial no primeiro instante, aquece numa temperatura final, a porca ela acaba dilatando e, consequentemente, ela vai sair do parafuso, né? Então, a dilatação superficial, pessoal, ela trabalha justamente com a superfície, certo? Um exemplo bem prático do nosso cotidiano é quando você vai fazer um exame de vista, quando você vai fazer, que tem a questão de dilatar a pupila. Quem já fez exame de vista vê que quando dilata a pupila, você sente um aumento da temperatura no globo ocular. E esse aumento é justamente relacionado ao quê? À superfície. Então, como ela é relacionada à superfície do globo ocular, então você tem a dilatação da pupila, a dilatação de uma pequena superfície, certo? Muito bem, falando de dilatação superficial, e hoje também a gente vai falar sobre dilatação volumétrica. Na dilatação superficial, nós tratamos corpos com duas dimensões. Nós tratamos já linear, que é uma dimensão, nós tratamos superficial, que são duas, e agora a gente vai tratar dilatação volumétrica. Na sequência, dilatação volumétrica, consequentemente, vai trabalhar com três dimensões. Essas três dimensões relacionam-se à questão de volume, né? A questão de volume hoje, pessoal, eles analisando as três dimensões, é que o corpo vai ser aquecido nos três sentidos, né? No volume a gente sabe que nós temos base, nós temos a largura e nós temos a altura. Na figura que vocês estão vendo aí, nós temos um corpo com volume inicial, certo? Ele tem três dimensões, tem x0, y0 e z0, falando de comprimento, largura e altura. Depois de um certo aquecimento, certo? Eles estão ainda em tamanhos iniciais. Depois de um aquecimento, o que é que vai acontecer no cubo, no volume do cubo? Ele vai ter dimensões diferentes, ou seja, ele vai ter um aumento nas dimensões. Ou seja, o y0 passa para y, ou seja, y0, y inicial, essa dimensão, passa para y final. Nós temos x inicial, que é uma largura, ele depois de aquecido vai para um x final, ou seja, uma largura maior. E nós temos o comprimento, z inicial, quando aquecido ele vai para um z final. Então a dilatação volumétrica dos sólidos trabalha com três dimensões. Diante disso, quando você trabalha com volume, nós temos três. Então a gente tinha linear metro, superficial metro quadrado, e agora nós vamos ter uma nova medida, metro cúbico. A gente analisando bem direitinho, pessoal, nós temos um volume, três dimensões, e as três dimensões têm que manter o mesmo padrão de unidade. Então nesse caso, a dilatação volumétrica vai ser metro cúbico, certo? Dando continuidade ao assunto, certo? A variação volumétrica ela tem a mesma semelhança do que a gente já viu em linear e superficial, só que há algumas diferenças. Se a gente analisar bem direitinho, pessoal, a gente tem a dilatação volumétrica, nós temos a variação volumétrica sendo justamente quem? O volume inicial, certo? Nós temos o gama, essa letra grega conhecida como gama, certo? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e nós temos delta θ. Eu coloquei delta t, mas é a mesma coisa de delta θ, que é a variação da temperatura, ok? Vale ressaltar que agora, como é três dimensões, esse gama aqui, pessoal, ele trabalha com 3. Então o gama vai ser 3 vezes o valor de alfa, certo? Ele vai trabalhar com 3 vezes o valor de alfa. E sintetizando um pouco a equação, elas são parecidas. Linear, superficial e volumétrica são parecidas. Sempre trabalham com variações. Delta L linear, delta A variação da superfície, e delta V, que é esse novo agora, nós temos variação volumétrica. Ela tem um coeficiente de dilatação volumétrica, gama, tem um volume inicial, o volume que ele estava logo no início, e tem a variação de temperatura. Esse gama, pessoal, certo? Ele é uma característica também no material. Só que como o corpo agora tem 3 dimensões,
e o valor dele, ele é trabalhado na linear, então gama é 3 vezes o valor de alfa. Nós vimos linear, alfa. Superficial, beta, 2 vezes alfa. E o gama, que é o volumétrica, ele trabalha com 3 dimensões, então são 3 vezes o valor da dilatação linear. Ah, professor, mas se tiver alguma questão que já vem dizendo que o coeficiente de dilatação já é volumétrico, então é porque ele já foi transformado. Questões que dizem na dilatação volumétrica que traz linear, você vai ter que trabalhar da seguinte maneira: você vai pegar o valor e multiplicar por 3. Se por acaso a questão tiver já de coeficiente de dilatação volumétrica, não precisa transformar mais, ou seja, já está transformado, certo? Lembrando que a variação volumétrica trabalha com metro cúbico, então a gente tem que analisar justamente cada caso. Então depende muito da questão, da interpretação. Se na questão trouxer linear, pessoal, aí multiplica por 3 o coeficiente. Se não trouxer, é porque ele já está transformado, ok? Então lembrando novamente aqui a dilatação volumétrica. Então a dilatação volumétrica, ela sai de um volume inicial e vai para um volume final. A variação volumétrica vai ser quem? Vai ser o gama, coeficiente, multiplicado pelo volume inicial, multiplicado por delta θ. Vale ressaltar, pessoal, que o gama é 3 vezes alfa, porque são 3 dimensões: largura, comprimento e altura, certo? Então, lembrando, dilatação superficial trabalha com 2, dilatação volumétrica trabalha com 3 dimensões. Tanto superficial quanto volumétrica, eles se baseiam no coeficiente de dilatação linear. Na superficial, beta é igual a 2 vezes alfa. Na volumétrica, beta, no caso gama, é 3 vezes o valor de alfa. Então cada um deles tem seus coeficientes. Lembrando, cada coeficiente é baseado nas dimensões de cada corpo, ok? Bom, pessoal, as próximas aulas a gente vai trabalhar algumas questões com vocês, certo? Vale ressaltar que as questões que a gente vai trabalhar são as questões do caderno de vocês. A do caderno de atividade a gente vai disponibilizar no Classroom e a gente vai também tirar a dúvida com vocês nas próximas aulas, ok? Pessoal, tchau, tchau, até a próxima aula, né? E estudo em casa.